Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, claro, vamos falar prioritariamente, mas não só sobre isso. Teve um empate entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras com parte do seu time não titular. Flamengo com a tropa de choque completa, 1-1. Teve jogadores machucados no Flamengo, teve gol de bola aérea. Depois da classificação rubro-negra na Copa do Brasil, tudo isso aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. Significou que o Flamengo não foi para a liderança e o Palmeiras também não deixou ninguém escapar muito longe. A liderança ainda é do Botafogo. O que mais vamos falar aqui? Vamos falar do São Paulo, que numa rodada favorável para ele, se deu bem. Ganhou lá 1-0 protocolarmente, com time reserva, não gastou os titulares pensando já no jogo contra o Nacional do meio de semana, 1-0, entrou ali no G5, o time do Zubeldia, que enfrenta o Nacional do Uruguai no meio da semana. Igualou o número de pontos do Palmeiras, detalhe, hein? Vamos falar também do Corinthians, em mais uma partida que começou perdendo, desperdiçou oportunidades, e os comandados do Ramon Dias conseguiram buscar o empate no finalzinho, que tem gente de novo falando que é heróico, é o Corinthians, um pontinho, vamos embora, mas não foi suficiente para sair da zona do rebaixamento. Todos esses assuntos serão tratados aqui. Teve a arbitragem do Daronco também, que vergonha, hein? Um lance lá do Veguete, gol, falaremos. Para falar sobre tudo isso, estão aqui comigo Paulo Massini, renascido, repaginado, outra história, hein, agora. Ei, neném. Olha lá. Aí. Tá grande, hein? Tá grande. 3 zagueiros fazem uma diferença no futebol. Olha lá, ó. Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. E um tranquilo, porque sabe que o caminho tá traçado, Rodrigo Vessone. Muito tranquilo, empate heróico. Era o Superman cheio de kryptonita em volta dele, bem heróico. Não dá pra dizer. O herói tava bem tranquilo ali. Não dá pra dizer publicamente que eu disse a ele, quando sentamos aqui, eu perguntei, e aí, Vessa? Ele falou, Não. Ele falou uma palavra que não dá pra publicar. Calma aí. Você que está aí em casa pode participar do nosso debate, opinar com a gente, como sempre pelo X, conhecido também como Twitter, pela hashtag G4BandSports. Nós também estamos no YouTube do Band Esportes. Já passamos aí de 800 mil inscritos. Vamos renascer aí, Massa. Massa comemorou bastante ontem. Mande a sua mensagem pelo chat do YouTube também. Faça o programa com a gente e pelo X com a hashtag G4BandSports. Olho na tela com os resultados da rodada e mais a classificação. Já coloquei o meu óculos aqui. Sempre com aquela análise sucinta, clássica, básica e precisa de Paulo Massini. Tivemos Fortaleza 1, Criciúma 0. Normal. Mais uma vitória. Mais uma vitória do Fortaleza, tá na briga pelo título. Vocês não estão entendendo isso. Pontos perdidos É o líder. Que vai ser um tapa na minha cara que estou falando aqui em Nossa. espanholização se o Fortaleza chegar. Eu já não consigo colocar adjetivos pro Fortaleza. Minha verdade é Olha, Espetacular. o Lion tá calando a minha boca, pelo menos por enquanto. vai ter apresentador de leão, vestido de leão aqui. Rapaz, olha o Fortaleza, olho nele. Tivemos Cuiabá 1, Grêmio 3. Normal também. Única Cuiabá vitória tá- de visitante no Cuiabá tá rodada. indicado para baixo, hein? Tá. E o Grêmio, 3 vitórias seguidas. Bright White, hein? Bright White, golaço, Favor. jogou contra a Ele favor. participou dos 4, deu assistência do primeiro, fez o gol de empate errado e depois fez o 2-1 e o Isso. 3-1. É isso. Tem nome aí de pasta de dente e tal, mas tá jogando bola, né? Fez os 4, participou dos Tem? 4. Bright White. É uma história, acho que inusitada, né? Use Bright White. Não, e a frase dele tá aí na minha cabeça. Eu não vim passar férias no Brasil, Isso. vocês vão ver. E aquilo ficou na minha Não, cabeça. o cara, ele fez um golaço, né? Aquele Ele, vai, depois o dá terceiro. uma É muito chicotada. difícil acertar aquele chute ali. Não... Foi muito bem. Tivemos Cruzeiro 0, Galo 0. Meio bola cantada, Normal né? também, né? Normal, né? Clássico e tal. Não perder do rival também É. dá paz a semana. Tivemos uma arbitragem bem polêmica. Vasco 2, Fluminense 0. Normal. Com Daronco e polêmica e ruindade Normal. é tudo dentro do 2 a pacote. 0. Clássico, uma boa vitória do Vasco. Hein? E ruim, muito ruim pro Fluminense. Volta a ficar enroscado o Fluminense. Aí Ainda tivemos Perdeu o Ganso, o colombiano, Arias. o Arias, suspenso, talvez os 2 melhores contra o Corinthians. Os dois. Tá sorrindo por quê? Não, era só informação. Tivemos Corinthians 1, Bragantino 1.
Normal! Oswaldo Pascoal. Anormal. É normal. Corinthians, Não ganha de ninguém. em casa. Bragantino, faquinha de bolo Puma, era pra ganhar. Não foi, pra mim não é normal não, Vessa. Não é, não deveria ser, mas é o que você acabou de falar. O Corinthians não tá ganhando de ninguém. E o bolo Puma 1-1. Tá tudo bem. Juventude 3, Botafogo 2. Isso é anormalíssimo. Anormal, hein? Tava 3-0. Aliás, eu mandei Mas o mensagem Botafogo no não deu uma seguradinha em alguns Deu. caras? Deu. Então, A minha Vamos internet levar, deu uma vai. segurada ali, tava 3-0, aí o Arnaldo corrigiu. Nossa, os caras estão encostando aí e tal. Mas... O Juventude quase fez o quarto, né? Chutou no travessão, tava um vareio. Aí começam a fazer as substituições, o Botafogo acha um gol, aí quase empatou no final. Quase empatou no final, verdade. Mas o Juventude, de novo, mostra força em 3 casa. pontos fundamentais do Juventude. aliás, se eu não me engano, ganhou do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense e do Vasco. Eu acho que o Juventude ganhou dos 4 cariocas. Então, Isso mesmo, é isso aí. Aí tivemos outro clássico, Bavi, Bahia 2, Vitória 0. Normal também. Normal, né? Apesar da rivalidade, a gente tem que ser... É outro patamar ali, agora virou, né? Sim. Todo respeito, a prateleira tá diferente. O que diferente. for diferente vai ser sempre a novidade. Aí tivemos Flamengo 1, Palmeiras 1, massa. Ah, normal. Acho que o Palmeiras voltou a jogar bola, cara. Normal. Normal. A grande Normal. notícia é essa. Aí tivemos São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Normal. Malíssimo. E Internacional 2, Atlético Paranaense 2. Olha, vocês estão aí achando, não, tem não sei quantos jogos a menos. O Internacional não ganha de ninguém desde junho. O Internacional está brigando para não cair. Você me desculpe o E não Prédio, ganha outras no pessoas. Está Beira-Rio brigando pra não desde cair. abril, se eu não me engano. Loucura, cara. O Internacional briga para não cair. Esse é o ponto. É ele que pode ajudar o Corinthians. Ele tem nessa- 5 a menos ainda. 5 Certo. jogos a menos. Quarta que vem pago para o Mas se ele primeiro. fizer um pouco o que o Grêmio fez, É. o Grêmio foi, nos jogos atrasados, se afastando do... Não, mais do que isso. Mas toda vez que ele joga, ele não ganha. Mas Não adianta nada, Ele mas tá tá jogando difícil. uma vez por semana, calma. Se ele empatar 5 vezes, ele já vai abrir mais 5 pontos do primeiro da zona. Então, tá bom. Mas. Não é... Sim, é preocupante. E só uma coisa do Atlético. Esse- fala. Eu acho que foram 8 pontos nos acréscimos. É. A gente vai mostrar a tabela. Se não me... Já foram 4 jogos que eles tomaram gol nos É acréscimos. incrível isso. Ontem foi aos 49 de Causou a novo. demissão do O Cuca. né? Cuca, exatamente. Foi 8 pontos, 8 ou 10 nos acréscimos. Se acabasse 45, eles tinham feito a vitória. Você vai olhar na tabela, os 8 a mais, o que faria com o Atlético? Que Então, loucura. Exato. Esse é um dado muito interessante. Já tinha causado a demissão do Cuca. E o Internacional, entre os jogos atrasados, estão os contra Fortaleza e Flamengo, que tem esse jogo a menos ali na ponta da tabela. Os dois no Beira-Rio, né? Então, Fortaleza, jogo atrasado, Inter no Beira-Rio. Flamengo, jogo atrasado, Inter no Beira-Rio. Pode o Inter aí também ser o fiel da balança nessa disputa em cima aí. E detalhe, o Inter vai jogar com o Flamengo na data FIFA. Então, os dois estarão Salcados. desfalcados. Com Porque o Inter certeza. tem muito estrangeiro. Também. Tem, mas também não resolve nada, né? Esses caras aí, Ener Valência, Mandaram demitir o Magrão ontem. Magrão demitido. O diretor de futebol. Ele... Muito bem, olha a classificação como está. Quer falar alguma coisa, Márcio? Não, quando começa assim. Mas esse é o Internacional de muitos anos, né? Pois é. Muitos e muitos anos. Pois é. E gastou o que gastou, hein? Pois é. 100 Pra milhões. montar, 11 jogadores Pra contratados. montar, então, montou e fez, na verdade, na teoria, certo, em janeiro, para dar adaptação a todos eles do estadual, tirando acho que só o Borré, que só chegou depois. O restante chegou cedo, Mesmo o Borré, ele chegou ainda antecipado, né? exato, ainda verdade. com o campeonato alemão em atividade. O Inter forçou tanto que o Pagou Werder lá um Bremen negocinho. liberou, pagou uma grana. Ele veio no meio do campeonato alemão. Ó, vamos lá. A classificação do Campeonato Brasileiro como está neste momento. O Botafogo segue líder, apesar da derrota, 43 pontos com 22 jogos. E agora, o Fortaleza virou o novo vice-líder com uma campanha espetacular. Os últimos 8 jogos ganhou 7, é um número absurdo. E com um jogo a menos. Ou seja, o Fortaleza é o líder por pontos perdidos. Terceiro colocado é o Flamengo, o empate deixou o Flamengo na terceira posição, mas tem um jogo a menos. Se vencer, ele passaria o Botafogo. E o Palmeiras ficou com 38 pontos,
com 22 jogos. Um jogo a mais, portanto, o Palmeiras vai ter que dar uma remada aí para se recuperar das primeiras posições no Brasileiro. Ele tem 5 pontos a menos que o líder nesse momento. E aí o São Paulo encostou com a vitória, que em uma rodada que todo mundo perdeu ponto, ele ganhou. 38 pontos, colou no Palmeiras ali. Quinto lugar, Cruzeiro é o sexto com 36, mas tem um jogo a menos. O Bahia 35, voltou a vencer. Atlético Paranaense aí, ó, aí tem um degrau, né? Até o sétimo colocado parece um campeonato, daí para baixo parece outro. Embora o Atlético tenha 2 jogos a menos. Os Atléticos, né? Os Atléticos. Os dois têm 2 jogos a menos, mas nesse momento eles estão ali nessa segundo escalão. E olha os gols tomados nos acréscimos. Não é que você fez uma má partida, pois é, que você não fez o gol, você só tomou o empate depois dos 45. Exatamente. Cara. Aí o Vasco volta à primeira página, ele está ali oscilando entre a primeira e a segunda página da tabela, voltou para a primeira. O Bragantino, faquinha de bolo Pullman, está lá em 11º. Campanha bem discreta do Bragantino, né? Pelo que tem de grana, é discretíssimo. Exatamente.